tarde, foguetes da aliança! Mais uma quarta-feira para a glória do nosso Pai, amém? Que hoje seja a melhor quarta-feira da sua vida. Quarta-feira é meio de semana, significa que a Arena já está batendo na porta, que Macrocélula está batendo na porta, que a Conferência Arena Jovem está batendo na porta. Então que você possa entregar o seu melhor para Deus, amém? Semeia hoje para que você possa colher no final de semana. Glória a Deus por isso. Vamos com tudo para o nosso job. Nosso job de hoje fala sobre Mateus 9. Mateus 9 é um capítulo incrível, texto repleto de maravilhas, fala de cura, fala sobre jejum, fala da resposta da fé, fala sobre mais trabalhadores, mas o que eu quero focar hoje é Mateus 9, do verso 1 ao 8, que fala sobre a cura de um paralítico. Esse texto é maravilhoso, que ele linka muito com Mateus 1, que fala sobre a missão de Jesus. Lá em Mateus 1, 21, o anjo fala a José o seguinte: ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Essa era a missão de Jesus. Mas esse texto traz, de fato, a convicção dessa missão, porque ele fala o seguinte, olha, 9:1. Jesus entrou no barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres ali disseram a si mesmos: isso é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se antes? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Glória a Deus por essa palavra. Esse texto, ele não foca como nos outros evangelhos. Os outros evangelhos focam na questão de quantas pessoas trouxeram, que eram 4 amigos. Fala de como ele desceu até a presença de Jesus ali naquele local, que foi pelo telhado. Mas em Mateus aqui ele traz o foco, na verdade, na missão de Jesus. Claro que aquele homem, quando ele chegou naquele lugar, ele queria ser curado, porque ele sabia que a paralisia era algo muito sério. Mas Jesus mostra para ele que a paralisia não era o foco, não tinha que ser o foco do pedido dele, e sim o perdão dos pecados. Jesus está trazendo aqui o seguinte para nós, que esse homem esperava ser curado. Então, naquele momento que Jesus perdoou os pecados dele, claro que para ele foi algo frustrante, porque ele não teve o resultado que ele queria. Porém, ele teve algo maravilhoso, que era o perdão dos pecados. E essa era a missão de Jesus. Ele veio para perdoar os pecados, como diz lá em Mateus 1, 21. O que Jesus está falando para mim e para você aqui nesse texto, na verdade, é uma correção da nossa prioridade espiritual. Nós precisamos deixar de lado essa mania de perder o foco na glória de Deus. A nossa maior necessidade não é a cura física, não são os bens materiais, não é ter dinheiro, não é ter uma conta bancária larga, não é viagem, não são sonhos, não são metas, não é nada disso. A nossa maior necessidade é o perdão dos nossos pecados. Amém? Então, nós estamos priorizando as coisas erradas. A gente tem que entender, parar de uma vez por todas, entender que quando a gente prioriza Cristo, o resto é lucro na nossa vida. O resto não pode ser a nossa prioridade. Cristo tem que ser a nossa prioridade, amém? E olha só que incrível, esse texto nos mostra que os mestres da lei, naquele momento, quando Jesus faz o perdão, libera o perdão sobre os pecados na vida daquele homem, eles falam blasfêmia. E Jesus, percebendo aquilo, por quê? Esse texto é maravilhoso, que nos mostra a atitude de Jesus. Jesus fez um confronto naquele lugar para aquelas pessoas tomarem uma decisão. Porque os mestres da lei sabiam que o único que poderia perdoar os pecados era Deus. Então, quando Jesus faz isso, eles falam que é blasfêmia. Por quê? Eles entendiam, ou eles decidiam ali que Jesus de fato era Deus, ou eles decidiam de fato que Jesus era apenas um nazareno. Então Jesus fez eles pensarem sobre esse tema. E ao mesmo tempo é incrível que Jesus fala no verso 2 sobre a fé daquelas pessoas, ou seja, Jesus reconheceu a fé daquelas pessoas. No verso 4, ele já reconheceu os pensamentos daquelas pessoas. Ele já viu que aquilo dali gerou um ambiente meio contraditório para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas tinham como prioridade a cura, achavam que a cura era algo mais difícil do que o perdão dos pecados, e Jesus mostra aqui novamente que isso não é verdade, que a prioridade estava invertida daquele povo, e que eles precisavam entender que o perdão dos pecados era algo mais difícil, até porque os milagres de cura, essas coisas, Jesus já tinha feito. Então ele mostra aqui o seguinte, que por causa disso, ele fala no verso 6 o seguinte: mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De novo, Jesus faz alusão aqui à missão dele, que era perdoar pecados e não curar. Curar é consequência disso. Então ele mostra isso para o povo. E o que é maravilhoso nesse texto, gente, está lá no verso 8, que fala o seguinte: ao ver isso, a multidão se encheu de temor. Sabe o que significa temor? Temor significa sentimento de profundo respeito e obediência. Ou seja, a glória de Deus naquele lugar, a partir daquele milagre que aconteceu, foi tão grande
tão maravilhosa que o povo se encheu de temor. Só que tem uma chave aqui nesse versículo que mostra pra gente que a gente precisa entender e reconhecer quem Jesus Cristo é, que ele era o próprio Deus, e aquele povo ainda não tinha reconhecido isso. A continuação do versículo 8 fala: e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Algumas versões falam: glorificaram a Deus. Gente, eles glorificaram a Deus por ter dado autoridade a tal seres humanos. Eles ainda não tinham reconhecido que Jesus Cristo era o próprio Deus. Ele achava que era um ser humano que estava fazendo aquilo. Não, era o próprio Deus que estava fazendo aquele milagre. Era o próprio Deus que estava perdoando os pecados daquele homem. Amém? E a gente vê lá em Mateus 27, no final, lá na crucificação de Cristo, uma coisa que é bem curiosa. Precisou acontecer a crucificação, precisou acontecer aquele terremoto, precisou as coisas acontecerem lá para reconhecerem de quem Jesus era filho, quem era o próprio Jesus. Fala lá em Mateus 27, 54. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido, disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Então eu quero declarar nesta quarta-feira para você que você possa ter esse entendimento. A sua necessidade é o perdão dos seus pecados. As demais coisas é lucro para você, é consequência de algo muito maior. Jesus veio para perdoar os seus pecados, restabelecer o seu relacionamento com o Pai e lhe trazer a salvação. Ele veio para tirar de você o jugo da morte e te dar a vida eterna, como diz em Romanos 6:23. Então, que em nome de Jesus, a sua decisão hoje, nessa quarta-feira, possa ser entender quem Jesus Cristo é. Ele é o próprio Deus. Entender pelo que ele veio. Ele veio por amor a você, para perdoar os seus pecados, para te dar a vida eterna, te dar a salvação, e que você possa assumir esse papel agora, aceitando esse direcionamento e cumprindo aquilo que ele te chamou para fazer, que é levar a presença dele, para que outras pessoas possam ter isso em mente, para que outras pessoas possam reconhecer quem Deus é, quem Jesus era e o que ele veio fazer por eles também, porque eles também são filhos de Deus e Deus o ama tanto como ama você. Então, que em nome de Jesus você tome essa decisão nessa quarta-feira e não abra mão disso, amém? Foco total, Jesus acima de tudo. Eu espero que em nome de Jesus essa palavra tenha te edificado e tenha te direcionado a tomar essa decisão, para que em nome de Jesus muitas coisas ele possa fazer através da sua vida. Vamos com tudo. Desafio da semana são 2 visitas. Foco total, como eu falei. Jesus acima de tudo e ó, job na veia. Tamo junto!